Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Que bom que você está aí mais uma vez e hoje para darmos sequência à nossa série Atos dos Apóstolos, falando hoje do capítulo 11 do livro, ok? Muito obrigado por estar aí, muito obrigado por ter compartilhado, né, estarem compartilhando essa série e continuem fazendo para que possa chegar a muitas pessoas, né? Compartilhe aí no seu WhatsApp, nas suas redes sociais. Hoje nós vamos falar do capítulo 11 e vai ser um momento também muito poderoso. Amém? Quero falar aqui um pouquinho antes de começarmos, bem rapidinho mesmo, que eu estou gravando agora uma série, né, na realidade é uma playlist do canal, falando um pouquinho sobre marketing digital cristão, certo? É uma maneira de não você ficar milionário ou rico de início, né? Mas é uma maneira de fazermos um dinheirinho extra. Começamos dessa maneira e vamos crescendo devagarzinho e quem sabe alcançarmos aí projeções maiores, certo? Conforme nós formos trabalhando devagar, com bastante cautela e cuidado, a gente vai ter bons resultados, eu tenho certeza. Então, se te interessar, aprender um pouquinho sobre marketing digital, né? A gente vai liberar vídeos toda quinta, né? Toda segunda e quinta sobre o assunto, ok? Bom, mas vamos lá à nossa série, né, de Atos. Nós falamos no capítulo 10 acerca lá do nosso grande centurião Cornélio, né, aquele que fazia parte da corte italiana, um italiano, né, e nas suas buscas por Deus, né, teve uma revelação através da oração. Essa revelação também chega a Pedro, né, que levado pelos empregados de Cornélio até ele, e aí a gente sabe lá, vimos, né, tô fazendo só um resumão aqui para vocês, né, Cornélio chama os parentes todos e Pedro prega o evangelho de uma maneira poderosa, como de costume, e não só Cornélio, mas seus parentes ali recebem o Espírito Santo, né, nas suas duas é, nas suas duas possibilidades, vamos dizer assim, né? No seu interior para mudar a sua vida e no seu exterior para avançar no seu ministério. E isso é poderosíssimo, né? João, capítulo 20, versículo 22, vai falar do Espírito Santo dentro de nós, quando Jesus sopra, né, dentro, né, quando Jesus sopra nos discípulos. Né? E Atos, capítulo 2, versículos do 1 ao 4, vai falar do Pentecoste, que é quando o Espírito Santo vem sobre para executarmos o nosso ministério, né, e ajudarmos aí, de alguma maneira, fazermos na realidade, né, o que fomos comissionados a fazer, que é sermos testemunhas de Cristo e espalhar esse evangelho. Amém? Poderoso. Bom, então o capítulo 10 termina, né, com o Espírito Santo descendo sobre os gentios ali na casa de Cornélio. Só que aí o capítulo 11 vai começar com Pedro, né, dando as explicações do que estava acontecendo. Né? Os apóstolos e os irmãos lá da Judéia, eles vão reconhecer essa expansão, né, do evangelho para os gentios, mediante as explicações dadas por Pedro, certo? Né? Fica até um termo assim, né, explicações, né? Mas é o que acontece. Pedro vai explicar o que está acontecendo para que os apóstolos, né, e os irmãos ali da Judéia, eles possam ter ciência e também contribuírem, né, como a gente vai ver agora, para essa expansão do evangelho aos gentios, ok? Então começa assim, ó, capítulo 11, versículo 1. Abre aí comigo. Mais uma vez eu quero te pedir, curta esse vídeo, compartilhe, né? E é muito importante para nós a sua curtida e o seu compartilhar aí do vídeo. Versículo 1 vai dizer assim, ó: E ouviram os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Esses irmãos aqui, né, irmãos que estavam na Judéia, eles são retratados também aqui no verso 29 desse mesmo capítulo. Tá? Olha lá, e os discípulos determinaram mandar cada um conforme, né, o que pudesse, né, e eles vão estar aqui também relatados, retratados, esses irmãos aqui, ok? A gente vai falar deles com mais detalhe lá no 29. Versículo 2.
E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Tá? Esse termo aqui dos que eram da circuncisão, né, a gente vê lá desde Gênesis 17, versículos 9 ao 14. Ou seja, era um termo que denotava que é uma certa distinção, né? Não é nenhuma certa, mas é uma total distinção e uma separação. Né? Ser circuncidado denotava, né, significava essa distinção. Aqui nós temos, né, perdão, aqui nós temos essa questão da circuncisão, era uma coisa muito formal, né, e era uma coisa já passada agora nesse momento aqui, e ficava como tradição. Só que para os judeus, essa tradição acabava tornando-se um obstáculo para essa expansão, né, do evangelho aos gentios, a todos os povos. Conforme a gente pode ver lá no capítulo 15 de Atos, a gente vai ver mais para frente, no capítulo 15, eu só quero ler para você ter uma ideia do que eu estou falando. Olha o que o apóstolo Paulo, né, no capítulo 15 aqui, olha o que vai acontecer. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então estão vendo como que era um obstáculo. Aqui no capítulo 15 já vai ser um ministério, né, mais voltado aqui, o apóstolo Paulo em ação, né, o apóstolo Paulo e seus discípulos, assim vamos dizer, né. É diferente aqui do capítulo 11, que a gente está vendo muita ação de Pedro ainda. Como eu falei, até o capítulo 13 a gente vai ver Pedro agindo, mas do 13 em diante, né, do 14 em diante, a gente vai ver o apóstolo Paulo, certo? E perceberam como é que eles ainda pregavam a circuncisão, né? A gente pode ver isso lá em Gálatas também, 2, versículos 3 e 4. Eu não vou abrir para a gente ganhar tempo, mas você pode ler aí na sua casa, aí, ok? Versículo 3. Né? Então, eles aqui disputavam, ou seja, interpelavam Pedro, vamos dizer assim, né, com ele, né, os que eram da circuncisão, né, perguntavam, questionavam o que está acontecendo, Pedro, fala aí pra gente. E no versículo 3 dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, e aí Pedro vai relatar agora tudo o que nós vimos no capítulo 10. Olha lá. Estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol atado pelas quatro pontas, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia, Cristo, né? Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu a segunda vez, né? Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. Versículo 11. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia, né? Lá os funcionários de Cornélio. Versículo 12. Disse-me o Espírito que fosse com eles, disse-me o Espírito, né? O Espírito Santo, né? Disse-me que fosse com eles, nada duvidando, ou seja, não fazendo nenhum tipo aqui de distinção, né? Pode ir, não resista, não questione. E também 6 irmãos foram comigo, né? A gente viu esse ato poderoso dele, né? De levar as testemunhas ali. 6 irmãos foram comigo e entramos em casa, né? Ou na casa aqui, entramos em casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então, Pedro aqui está relatando os detalhes para eles agora,
né, tanto para os apóstolos quanto ali para os irmãos da Judéia, tá? E no versículo 14, o qual te dirá palavras com que te salves. Olha isso. Com que te salves. Detalhe agora importantíssimo. Tu e toda a tua casa. Tu e toda a tua casa. Né? Então, tem um versículo poderoso aqui em relação a esse tu e toda a tua casa, né? Que eu quero ler com vocês. Atos 16, 31. Famosíssimo, né? Lindo versículo. Atos 16, 31. Talvez você já saiba ele de cabeça, mas eu quero ler aqui. Poderoso demais. Marque esse versículo, né? Imprime, faz um quadro, né? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eu quero dizer para vocês aqui, dar uma paradinha nesse versículo 14, especificamente nesse termo, né? Tu e toda a tua casa. Quero te dizer que a família do crente, ela é uma unidade completa para a salvação de Deus. Anota isso. A família do crente, ela é uma unidade para a salvação completa, né? Ela é uma unidade da salvação completa de Deus. Então, além de ser essa unidade, e aí eu vou citar aqui algumas referências para que você possa entender isso melhor. Ela é completa, ela vai ser completamente salva. Eu profetizo que toda a sua família será salva, porque crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, tu e a tua família. Alguns exemplos para vocês recordarem aqui, né? Não, nada que vocês não saibam. Por exemplo, Noé, Gênesis 7:1, salvou-se a ele e a sua família, né? Outro exemplo, a Páscoa, Êxodo 12, versículos 3 e 4. A família ali estava salva. Muitas das vezes era um que cria e a família foi alcançada. Raabe é um outro exemplo, né? Juízes 2, versículos 18 e 19. Ela salvou a ela e a sua família também. Zaqueu, Lucas 19, né, versículo 9, depois você pode ler. E o que nós vimos agora recente, né, que o próprio Cornélio, né, que a gente acabou de ver lá em Atos 10, ele foi salvo e chamou todos da sua casa para que também pudessem ser salvos. E assim como foi com esses exemplos e alguns outros que a gente tem na Bíblia, vai ser assim na sua casa também. Amém? Você é salvo, né, porque creu, né, creu no Senhor Jesus e será salvo. Você é salvo e a sua família vai ser alcançada, caso ainda não tenha sido, em nome de Jesus. Amém? Bom, continuando aqui, versículo 15. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Lá, ou seja, ele está falando aqui, ó, como caiu sobre nós lá em Pentecoste, lá em Atos 2, versículos 1 ao 4, da mesma maneira aconteceu na casa de Cornélio. Certo? E lembrei-me do que o Senhor, né, tinha dito. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Versículo 17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que há em nós, né, deixa eu ler de novo, que esse A não é do verbo haver, é o A mesmo, né? Portanto, se Deus deu, é o artigo aqui, ó. Se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, ou seja, que deu a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Né? Então Pedro aqui está explicando para eles o que aconteceu, por que ele não pôde resistir e teve que pregar aos gentios, sim, e eles se converteram, foram batizados com o Espírito Santo, um momento ali maravilhoso da igreja, né? E é por esses momentos aqui que nós somos alcançados. Amém? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se
Isso quer dizer que eles estavam ali inquietos, irritados, né? Questionando Pedro mesmo. Apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. E essa vida aqui é a vida Zoe, tá? É a vida de Deus, conforme a gente vê em Efésios 4,18, é a vida eterna. Né? 1 de João, capítulo 1, versículo 2, Hebreus 7,16, né? João 14,6, 1 Coríntios 15:45, Romanos 8:2 e João 3:15-16. É dessa vida aqui que ele está falando, né? Deu Deus o arrependimento para a vida. Aleluia. E agora aqui dos versículos 19 até o versículo 26, a gente vai ver aqui esse evangelho continuando aqui a sua expansão. Né? Agora ele vai chegar a Fenícia, ele vai chegar a Chipre e ele vai chegar em Antioquia também. Ok? Uma aguinha. A garganta hoje está terrível. Versículo 19. E os que foram dispersos, ou seja, anota isso, dispersão aqui entenda-se por expansão. Aqueles que foram dispersos expandiram o evangelho. Né? Então essa dispersão é quando os escribas, fariseus, chefes da lei achavam que essa dispersão poderia afetar a igreja, na realidade eles expandiram a igreja. Né? Então, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, né, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então perceba aqui que aqueles que foram dispersos anunciavam a palavra aos judeus, porque rigorosamente, né, eles seguiam as tradições, conforme nós pudemos ver lá em Atos 10:28. Tá? E continuando, versículo 20. E havia entre eles alguns homens cíprios, né, de Chipre, e sirenenses de Cirene. Tá? Esses alguns homens aqui eram os crentes, né, judeus da dispersão, conforme 1 de Pedro lá, capítulo 1, versículo 1. Tá? Então, repetindo, e havia entre eles alguns homens cíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Esse falaram aqui é a propagação aos gentios, né? Após lá o episódio de Cornélio, certo? Agora o italiano foi, agora a gente está falando aqui para os gregos, né, e para os gentios, e vamos embora propagar esse evangelho. Versículo 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Versículo 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé a Antioquia. Esse envio aqui, enviaram, é missão, tá? É missão. Enviaram com autoridade. Os próprios apóstolos enviaram aqui Barnabé. Certo? E Barnabé, a gente sabe que ele introduz Paulo na comunhão, né? Conforme a gente viu lá em Atos 9, versículos 26 ao 28. Ananias foi o responsável ali por identificá-lo como um membro do corpo. Ananias, então, identifica ele como um membro do corpo, também no capítulo 9, só que dos versículos 10 ao 19. Mas quem vai introduzir a comunhão ali com os discípulos, com os apóstolos, é Barnabé, tá? Ele vai introduzir aí Paulo, então, a essa comunhão. Versículo 23. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito, né, de coração. Aqui, quando ele fala aqui dessa graça de Deus, né, Barnabé, quando chega, né, e vê essa graça de Deus, a graça do Deus triuno, tá lá de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, né, primeira carta aos Coríntios também, 15,
capítulo 15, versículo 10. Né? É a graça de Deus aqui que promove não só a salvação, mas uma mudança de vida completa, ok? E essa questão que ele encoraja aqui, né? Exortou aqui, encorajou a todos a permanecerem, né? Que permanecessem no Senhor. Né? Esse permanecessem aqui, olha só, persevera, sejam fiéis ao Senhor. Amém? Versículo 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Cheio do Espírito Santo e de fé aqui, percebam que Barnabé, né, acaba se tornando aqui um tipo de diácono também. Né? Porque se você for em Atos 6, versículo 3 e der uma olhada lá nas características dos diáconos, Barnabé está sendo citado aqui com as mesmas características dos homens que foram procurados ali naquela questão ali de Atos 6, né, na nomeação dos diáconos, tá? E, né, e aí 24, finalzinho, muita gente se uniu ao Senhor. Versículo 25, e partiu Barnabé para Tarso a buscar um certo Saulo, e achando o conduziu para Antioquia. Trouxe ele para onde ali a coisa estava pegando, né? O evangelho estava sendo expandido ali, né? Divulgado, proclamado, pregado, testemunhado, principalmente testemunhado. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, um ano inteiro reunidos na igreja, e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aqui, olha que interessante, primeira vez que a gente vê os discípulos sendo chamados cristãos. Só que aqui é uma questão totalmente pejorativa, é um termo de desprezo. É um termo de desprezo aqui, né? Era o apelido dos discípulos, né? Se fosse nos dias de hoje, do politicamente correto, seria o bullying aqui, tá? Seria um bullying. Então, esse cristão aqui, se você for lá em 1 Pedro 4,16, você vai ver que, devido ao testemunho que eles davam, eles foram chamados cristãos, porque havia uma distinção. Hoje, a igreja de Cristo, nós conseguimos nos distinguir, e eu não digo de uma maneira preconceituosa, né? Mas a gente consegue nos distinguir, né, pelo nosso modo de agir. Nós somos diferentes do mundo ao ponto de sermos distinguidos. Não, esse cara é diferente, ele tem uma conduta diferente. Só para a gente pensar, tá? Bom, agora aqui o finalzinho, né, já terminando a aula de hoje, hoje vamos fazer uma aulinha um pouco mais curtinha. E dos versículos 27 ao 30, né, a gente vai ter aí a comunicação da igreja de Antioquia com os santos da Judéia. Então a gente vai ter aqui uma comunicação, né, e vai ter uma predição aqui de uma fome, né, uma fome predita por Ágabo. Vamos lá ver, 27. Naqueles dias desceram profetas. Olha lá 1 Coríntios 12, 28, tá? De Jerusalém para Antioquia. Versículo 28. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Olha aí. Quem já viu a série Apocalipse Now vai entender melhor isso aqui. Cláudio César é um César do Império Romano, tá? E a fome realmente aconteceu aqui, conforme profetizada no 4º ano do governo, né, do reinado aqui, vamos dizer assim, reinado de César, né, de Cláudio César. Isso aconteceu por volta de 44 depois de Cristo, ok? 44 depois de Cristo. Tá? Então aqui, toda a Judéia e as regiões ali circunvizinhanças, né, da circunvizinhança ali, circunvizinhas, tiveram esse período realmente aí de fome, conforme profetizado por Ágabo. Tá? Versículo 29. E os discípulos,
Olha isso agora. Determinaram mandar cada um conforme que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Então aqui perceba que já está diferente lá do Pentecoste, que era uma questão assim de todo mundo ter a mesma, a mesma coisa, uma ideia de é, estarmos ali todo mundo no mesmo pé de igualdade. Aqui já não. Aqui a gente vê que isso já ficou para trás, né? Porque a gente sabe que não funciona dessa maneira. Apesar de muita gente achar que funciona, essa questão né, estarmos todos nas mesmas condições, não é assim que funciona. Né? O próprio Cristo fala isso, mas isso é um assunto para outras aulas, outras séries, tá? E os discípulos determinaram, né? Então aqui não tinha mais essa questão, porque eles vão dizer assim, ó, determinaram cada um conforme que pudesse, ou seja, conforme você prosperou, né, manda socorro, ou seja, envia socorro, serviço também aos irmãos que habitam na Judéia. Né? Esse socorro é o servir, né, de Mateus 4:11 também, certo? Então, nesse período aqui de fome, de tribulação, né, tribulação até física mesmo, fome, né, os próprios discípulos determinaram mandar ali aqueles que pudessem, né, conforme pudesse, ou seja, quem tem maior prosperidade manda mais, quem não pode, manda conforme você puder, certo? E por último, versículo 30, o que eles com efeito, né, o que eles com efeito fizeram, ou seja, que eles fizeram de pronto, assim, atenderam a determinação de pronto, né? Com efeito, fizeram, enviando aos anciãos. Algumas traduções vão colocar presbíteros, né? Isso aqui denota para nós, né? Vai denotar aqui para nós que os presbíteros, perdão, os anciãos, administravam as finanças ali da igreja, né? É a igreja recém-fundada. Enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então, o interessante aqui é que Barnabé está introduzindo Saulo, né, aqui no serviço da igreja. Amém? Muito poderoso esse capítulo, né, porque Pedro começa explicando aqui o que aconteceu em Atos 10. E aí que a gente já vê no final dele, né, todo mundo imbuído aí, todo mundo trabalhando para que esse evangelho vá se expandindo, né, de uma maneira cada vez mais poderosa, certo? Na próxima terça-feira, né, terças e sábados, os vídeos da série, né, de Atos dos Apóstolos. Então, na próxima terça, a gente vai falar da prisão aí, né, que Pedro vai ser mais uma vez aprisionado, agora por Herodes, certo? No capítulo 12. E a gente vai ver o desenrolar dos fatos, certo? Quero te pedir para que você também acompanhe aí, caso você tenha interesse na série do marketing digital, que a gente vai estar ensinando aí algumas coisas que aprendemos, né, e temos estudado acerca do marketing, um passo a passo, para quem sabe aí também você poder aí, ganhar um dinheirinho aí pela internet, tá bom? É bem fácil, é bem tranquilo, não é algo assim absurdo de aprender. Se você tiver interesse, vai lá na playlist de marketing digital, os vídeos serão liberados às segundas e quintas, ok? Marketing digital segunda e quinta, e as nossas séries bíblicas todas as terças e sábados, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima, né? Nos vemos em breve. Tchau, tchau.